A partir de agora, Movidos pela Graça, um programa da Igreja Batista Nova Aliança. Provérbios capítulo 6, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor, acompanhe na tela. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Eu vou repetir, esse versículo é poderoso. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Meu amado irmão, meu amado amigo telespectador da poderosa palavra de Deus, acabamos de ler o que a palavra de Deus, querido, fala este dia aos nossos corações. Olha o que a palavra de Deus declara, que todo homem está preso com as palavras da sua boca. Ou melhor, nós somos aquilo que falamos, nós somos aquilo que declaramos. Se você declara que é um derrotado, fracassado, que nada pode, nada consegue, você é esse tipo de pessoa. Mas se você declara que tudo pode, que você tem vida, você tem paz e vai alcançar os seus objetivos, isso é a sua vida. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que a vida e a morte está no poder da língua. E o que bem a utiliza, o poder da língua, comerá do seu fruto. Então, essa é a palavra de Deus que revela ao nosso coração como andar em vitória, meu amado irmão. Tudo que sai dos nossos lábios, da nossa boca, ela tem vida ou morte. Então eu te aconselho este dia a escolher palavras de vida para sair dos teus lábios, a escolher a palavra de Deus. Provérbios capítulo 12, versículo 7 declara: o que diz a verdade manifesta a justiça. O que diz a verdade manifesta a justiça. E a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a justiça de Deus. Então aquele que fala a verdade manifesta a justiça. Aquele que fala a palavra de Deus manifesta a justiça de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho, meu amado irmão. A verdade de Deus, ela está no Evangelho. Então, falar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, trará a justiça de Deus em cena. A justiça de Deus se manifestará. Existe um ditado aí muito enganoso e mentiroso, e isso não vem da palavra de Deus, que declara, isso está nos lábios de muitas pessoas, que dizem da seguinte forma: Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira do diabo. Deus não tarda, meu irmão. Deus não falha. A justiça de Deus não tarda e nem falha. O homem é que está distante da justiça de Deus, da verdade de Deus, que é o Evangelho. Por
isso Jesus diz: ao ouvir a minha voz, a voz de Cristo é a justiça de Deus, a voz de Cristo é a verdade de Deus, e você deve abrir o seu coração para a verdade, para a justiça de Deus, que é o seu Evangelho. E quando você passa, querido, a se alimentar da justiça e da verdade de Deus, que é o Evangelho, ela começa a se manifestar na tua vida. A justiça de Deus, ela se encontra no Evangelho. E em Isaías capítulo 55, versículo 11, olha o que o Senhor declara: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A justiça de Deus, querido, a verdade de Deus, que é a sua palavra, não volta vazia. Jesus falou que a sua palavra permanecerá eternamente. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ele disse a Jeremias no capítulo 1, versículo 12: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, quando nós começamos a agir sobre a poderosa palavra de Deus, meu irmão, a palavra do Senhor começa a manifestar a sua justiça através da nossa vida. Quando você começa a edificar a tua vida sobre a poderosa palavra do Senhor, Isaías 54, versículo 17, diz que toda arma forjada contra ti não prosperará. Então edifique a tua vida sobre a palavra de Deus. Edifique a tua vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. E uma vez a tua vida edificada sobre a palavra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque você está edificado sobre a justiça e a verdade de Deus, que é a sua palavra. Então aprenda, meu irmão, aprenda, meu amigo, a declarar o que o rei Davi disse no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quem tem a palavra de Deus como lâmpada, meu irmão, jamais andará nas trevas, jamais andará no escuro. Quem tem a palavra de Deus como luz para os seus caminhos, jamais vai cair, jamais vai tropeçar, porque a palavra de Deus é a justiça de Deus para as nossas vidas. E Davi declarou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ah, meu irmão, a nossa fé, ela é edificada pela palavra de Deus. Então leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, se alimente dela. Jesus diz que nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela deve prevalecer sobre a nossa mente. O maior campo de batalha do ser humano é na mente, e o que deve prevalecer na nossa mente é o que a palavra de Deus diz que somos, que temos e que podemos. E tudo nós podemos em Cristo Jesus, porque Ele nos fortalece. Amém? Então que a palavra de Deus, ela prevaleça na tua mente, ou seja, a nossa maneira de pensar, querido, seja a maneira de pensar de Deus. Devemos pensar como Deus pensa, e os pensamentos de Deus é a sua poderosa palavra. Os pensamentos de Deus, nós as encontramos na sua palavra. E quando nós, querido, começamos a se alimentar da palavra de Deus, Jesus garante que verdadeiramente nós somos livres. Amém? Então, quando nós temos a mente de Cristo, todos os temores,
todas as dúvidas, todas as fraquezas, todos os tormentos, eles são destruídos pelo poder de Deus. Eles são rompidos pela poderosa palavra do Senhor. Então creia nesta palavra de Deus, querido. E 1 Coríntios 2,16 declara que nós temos a mente de Cristo. Então comece a concordar com o que a palavra diz, querido. Lá em 3 João, versículo 2, diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. É desejo de Deus que você prospere. É desejo de Deus que você tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. Então a nossa vida, ela é espiritual. A palavra de Deus, ela é espírito e vida, querido, para nos dar direção, para nos fazer prosperar e andar a cada dia em vitória, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém? Esta é a pequena reflexão que eu deixo este dia ao teu coração. Absorva esta palavra, receba verdadeiramente no teu coração e seja tremendamente abençoado por ela. Amém? Vamos ficando por aqui e nunca se esqueça, somos movidos pela graça. Você ouviu a palavra de Deus para o seu coração. Movidos pela graça, um oferecimento da Igreja Batista Nova Aliança, de segunda a sexta do 12h45 às 13h, aqui na TV Ágape, canal 40.